Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao plenarinho, então, para a realização deste evento, palestra Sobrevivi para Contar, com nosso eminente palestrante Juliano Romancini. Cumprimentamos também a todos as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube neste evento, um relato que será de grande valia, emocionante, com certeza, motivacional, que nos entusiasmará, com certeza, um pouco mais para a vida, depois de ouvirmos a fala, né, e o relato de sua história dramática e emocionante do nosso palestrante Juliano Romancini, pessoa que eu já conheço há algumas décadas, lá do oeste de Santa Catarina, de São Miguel do Oeste, precisamente. Para darmos, então, início a este evento, eu registro os cumprimentos do diretor da Escola do Legislativo, o Alexandre Lencina Fagundes, e convido a todos para assistirmos um vídeo institucional de boas-vindas do presidente da Escola do Legislativo, deputado Mauro de Nadal. Olá, aqui é o deputado estadual Mauro de Nadal, presidente da Escola do Legislativo. Quero, por meio deste vídeo, saudar a todos os participantes deste evento, que conta com a participação do nosso time e o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. É importante destacar que a Escola do Legislativo realiza um trabalho fantástico em favor do aprimoramento da democracia, com a participação de jovens, servidores, políticos e a comunidade catarinense. Em minha caminhada, fui prefeito de Cunhaporã, sou deputado estadual pela 4ª vez e, por 2 oportunidades, tive a honra de ser presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tenho muita satisfação em exercer a atividade política e entendo que essa é uma função essencial para a organização das comunidades. Acredito que política se faz com diálogo, em busca de entendimentos para resolver o que o cidadão considera prioridade. Por isso, espero que a experiência seja muito proveitosa. Contem sempre com a Escola do Legislativo. Um forte abraço. Bom, então agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês, né, e inclusive das pessoas que nos acompanham, que certamente costuma ser um público bem maior virtualmente. Nós agradecemos a todos que estão prestigiando neste evento. E eu passo a fazer a apresentação breve do Juliano, nosso palestrante. Juliano Romancini é bacharel em administração pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC. É especialista em marketing para gestão empresarial pela Universidade Federal de Santa Catarina. É também empresário, esportista e um experiente canionista. Ele conta o relato de superação e sobrevivência da tragédia vivida num grave acidente praticando esportes de aventura dentro de um cânion, que levou mais de 3 anos para se recuperar. Isso, evento ocorrido no ano de 2010. É o relato de uma história de superação, de coragem, determinação, uma história que virou documentário no programa Viver para Contar do canal Discovery Channel, que já também circulou por vários grupos aí que nós compartilhamos. Tal acidente ocorreu em fevereiro de 2010, enquanto ele participava de uma expedição de um grupo em um cânion na cidade gaúcha de Maquiné. Então, eu convido para nos relatar pessoalmente, né, esse drama vivido, nosso palestrante Juliano Romancini, ele que já é conferencista nacional, né, profere essa palestra motivacional e de superação por todo o Brasil, uma história que com certeza nos engrandecerá bastante e nos fará refletir muito sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, os nossos desafios de cada dia. Com a palavra, então, meu amigo palestrante Juliano Romancini. Muito bom dia. Então, eu sou o Juliano, né? Eu tenho 53 anos, com um corpinho de 53. Não muda nada. Além do que foi relatado, eu já fui presidente do CDL de São Miguel do Oeste, fiz parte do conselho do SPC Santa Catarina, também da fundação da Universidade do Oeste, fui conselheiro
durante alguns anos. Atualmente, ainda sou conselheiro de administração do Cicobi São Miguel, mas já está vencendo o meu mandato, esse ano estou saindo. E trabalho com treinamentos vivenciais ao ar livre, que é o meu trabalho principal, além de ser empresário varejista lá em São Miguel do Oeste, onde tem um comércio com 56 anos de história. E a da trilha em si, esse ano está fazendo 27 anos de história. Comecei lá atrás com turismo e esportes de aventura, e com o tempo vim aprimorando, vi um mercado muito promissor. Na época eram os treinamentos vivenciais ao ar livre, e fui uma das empresas pioneiras em Santa Catarina com essa metodologia de ensino. E aí, teve um dia que eu sofri um gravíssimo acidente na cidade de Maquiné. Fiquei internado durante 72 dias em Porto Alegre. E aí, logo que eu voltei para casa, os meus amigos e conhecidos iam lá me visitar e pediam o que aconteceu, e tal. E eu contava a história do que eu me lembrava sobre o acidente em si. E todo mundo ficava bastante chocado pela gravidade do acidente. E, nessa época, eu fiz uma análise de mim mesmo. Por que eu sobrevivi àquele acidente? Né? Foi um acidente de morte, digamos assim. E fiz toda uma análise da minha vida, como que eu me comportei até então, para que eu conseguisse sobreviver. E uma das coisas que eu analisei, que na minha vida eu sempre procurei estar em equilíbrio. E o equilíbrio sempre foi um equilíbrio físico, mental, espiritual, que eu acredito muito quando nós estamos num equilíbrio com nós mesmos, a gente está mais seguro para os desafios que nos acontecem no nosso dia a dia. E como que eu consegui alcançar esse equilíbrio na minha vida? Primeiro, se autoconhecendo. Então, sempre olhando para dentro de si mesmo, os seus pontos fortes e fracos, suas competências, o que eu posso estar constantemente melhorando em mim mesmo, ver o que não está bom, que eu possa vir a melhorar. Outro ponto importante é o contato com a natureza. Para mim é muito importante estar junto à natureza em si. Eu moro num local cercado de natureza, de árvores. Isso acaba me dando uma paz de espírito muito grande. Procuro, de vez em quando, sempre estar tomando um banho de rio, um banho de cachoeira, que isso faz com que os íons negativos tornem-se íons positivos no nosso corpo. Então, acho que isso tudo vai fazendo com que nós tenhamos um equilíbrio na nossa vida. Outro ponto, acho que importante na minha vida foi o associativismo. Então, sempre, desde cedo, eu procurei me envolver junto à sociedade. Principalmente como eu moro numa cidade menor, isso acaba sendo importante no sentido de você querer fazer melhorar a sua comunidade. Então, eu sempre tive algo dentro de mim. Isso, às vezes, abre algumas portas. Então, por isso que eu consegui fazer parte de alguns conselhos, justamente por esse envolvimento. E você tendo esse envolvimento, você acaba conhecendo pessoas que provavelmente você não iria conhecer no seu dia a dia. Então, isso acho que também é um fator importante que vem nessa busca do meu equilíbrio, a busca do equilíbrio das pessoas. Acho que a convivência com o próximo, com o diferente, isso faz com que nós acabemos nos desenvolvendo e melhorando. Outro ponto é a prática de esportes. Eu, desde muito cedo, fui incentivado a praticar esportes. Os meus pais sempre praticaram esportes. Até o meu pai e o meu tio foram as pessoas responsáveis para levar o tênis de campo para São Miguel do Oeste. Então, eu, desde muito pequenininho, já pratiquei esse esporte. Além disso, com o tempo, mountain bike, speed, de bicicleta. Conheci os esportes radicais com o paraquedismo no ano de 96. Fui a pessoa responsável a levar o paraquedismo para a minha cidade e tal. Montamos um clube. Na época, saltei muito. Hoje eu não consigo mais por causa da minha perna.
fiquei deficiente, não consigo mais saltar, mas é algo que eu gostava muito. E do paraquedismo eu conheci o canyonismo, porque, na época, tinha uns amigos meus que praticavam, além do paraquedismo, rapel. E aí eu nem sabia o que era o tal do rapel. Um dia eles falaram, compra aí uma cadeirinha, um mosquetão, um freio 8 e vamos começar a descer ponte, cachoeira, prédio. Eu nunca tinha feito. Compra aí, traz e vamos ver como que é. Era um pessoal de Passo Fundo. E aí foi muito interessante, porque na época eu fiz um treinozinho no muro de 1 metro, e aí nós fomos para o maior prédio da cidade, lá de 17 andares, onde nós fizemos um rapel. Então, isso aí foi meio que uma coisa que foi incorporando dentro de mim esses desafios em si, né? E aí, no ano de 2008, eu fui convidado para o primeiro encontro brasileiro de canyonismo, que aconteceu na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás. Eu nem sabia direito o que era o canyonismo, mas eu conhecia um amigo que conhecia um outro amigo dele, que era uma organização que estava organizando o encontro em si, e aí me convidou, vamos lá, vamos ver qual que é o negócio. Na época eu até morava aqui em Florianópolis. E fomos, eu conheci o esporte, vi que o que eu praticava, o rapel, não tinha nada a ver com o esporte do canyonismo em si. E, para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica desse esporte, eu vou colocar um videozinho para vocês entenderem o local que eu estava do acidente em si. Tá? Então, esse é o esporte que eu pratico, que é descidas e cânions de rios utilizando técnicas verticais. E foi justamente esse esporte que me levou, no ano de 2010, para a cidade de Maquiné, fica aqui no norte, no litoral norte do Rio Grande do Sul, perto de Capão da Canoa, onde nós estávamos lá para o início de um projeto que aconteceu no ano de 2012, que é o RIC, que é a Reunião Internacional de Canyonismo, que seria o Encontro Mundial de Canyonismo. Então, era uma das pessoas que estava envolvida na organização desse evento, até pela minha experiência de longa data no esporte em si. Então, isso me fez com que eu fosse convidado a fazer parte dessa organização. Isso aqui foi em fevereiro de 2010. Nós íamos passar uma semana em Maquiné, era a semana de carnaval, e cheguei na sexta-feira, até estava aqui na semana, fiquei aqui em Florianópolis, que eu tinha a reunião da diretoria do SPC, saí daqui e desci para lá. Cheguei na sexta, fiquei na pousada, tomei um banho de rio, que tinha um rio bem legal na frente lá. No outro dia de manhã, a intenção já era nós entrarmos no cânion cedo,
Só que cheguei lá no local de encontro e os atletas do Brasil todo, praticamente, que estavam nessa organização, tinha pessoal de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, eu de Santa Catarina, se não me engano, tinha gente do Paraná também. E nós, então, aguardando os atletas chegarem para nós nos organizar para começar a subir a serra lá para explorar cânions. Então, aqui nós estávamos chegando, o pessoal organizando os equipamentos, as cordas. Foi dividido o grupo em 3, 2 grupos iriam entrar em cânion e um dos grupos iria levar até em cima da serra e buscar no final do cânion em si. E aqui, então, está a equipe que entrou comigo naquele cânion. Então, tem aqui, o primeiro aí da esquerda para a direita é o Walter, popular Banha, ele é de São Paulo. Temos aí o Bruno Cabelo, aquele capacete vermelho, que é do interior de São Paulo. A Tati, que é de Porto Alegre, Tatiana, eu e o Basotti, que também é de Porto Alegre. O horário que nós entramos no cânion já era relativamente tarde. Vocês podem ver, o sol está pino aí. Isso era mais ou menos 1h da tarde. E, nesse dia, eu quebrei uma regra que eu sempre considerei extremamente importante na minha vida, que é o quê? Sempre entrar cedo em cânion. E, nesse dia, eu entrei tarde, no período da tarde, particularmente, e o cânion em si, pelo mapa que nós tínhamos, nós íamos acabar ele mais ou menos entre 6h30 e 7h, se ocorresse tudo bem. Enfim, fomos lá para o cânion em si. Aqui estou eu, aqui está o local. Essa aqui é uma cachoeira de 90 metros. Fizemos uma ancoragem aqui em cima da pedra e nós íamos descer esse leito de rio até lá embaixo, onde tem um capãozinho lá, era a saída do cânion. Então, nós acreditávamos que 5 horas, mais ou menos, de atividade, nós conseguiríamos atingir o nosso objetivo. E, nesse momento, eu estava assim, muito feliz, no caso. Por quê? Porque eu era a primeira pessoa que estava colocando o pé naquela cachoeira. Era mais ou menos assim, um homem pisando na lua. Eu era a primeira pessoa que colocou o pé nesse local aí, o que foi, para mim, naquele momento, foi bastante importante. Eu desci essa cachoeira de 90 metros, eu estava com um volume de água bem tranquilo, não tinha muito problema em si. Eu, nesse momento, que essa aqui é a Tati que estava descendo, eu fui fazer uma prospecção do local em si, desci um pouquinho, vi que o cânion em si parecia ser relativamente tranquilo de ser feito. E aí foi passando o tempo e deu uma cabeça d'água, uma tromba d'água acima do cânion, praticamente nas nascentes do rio. E aquele cânion que estava relativamente fácil e tranquilo de ser feito, ficou bastante complexo e difícil. Então, ele aumentou o volume praticamente 4, 5, 6 vezes do volume normal dele. Então, o que era para ser uma transposição de cânion mais fácil, ela ficou bastante complexa e difícil. E aqui também ocorreu um problema, que a corda, na hora que nós puxamos a corda para baixo, que a corda ela não fica fixa no local. A gente tem a técnica, a gente puxa a corda para baixo e vai levando todo o equipamento em si. Ela, não sei por que motivos, ela fez um atrito muito grande na parte superior, e para nós conseguir puxar essa corda, ela acabou levando bastante tempo. Praticamente aí 1 hora, os 5 pendurados na corda, tentando puxar, até que nós conseguimos puxar ela para baixo em si. E aí o que aconteceu? Aqui era uma segunda cachoeirinha que nós tínhamos, logo abaixo da Cachoeira Grande, mais ou menos uns 5, 6 metros de altura. Antes nós podíamos praticamente descer ela desescalando pelo meio dela, com volume baixo, e como o volume estava bastante alto, nós tivemos que fazer um rapelzinho no lado dela, só que aqui ela pode ver, ela faz meio que uma curva no rio, e
todo aquele volume de água do rio caía em cima de quem estava descendo. Então, era um rapelzinho baixo, mas bem complexo, em virtude do volume de água que caía em cima do esportista que estava descendo. Aí eu desci, o Basotti desceu, aí a Tati desceu, e eu falei para o Basotti assim, Basotti, vamos continuar descendo o cânion, se tiver mais cachoeira, a gente vai adiantando o serviço de ancoragem para nós ganhando tempo, porque o tempo daqui nós já estávamos correndo contra o tempo. Então, isso aqui já era quase 5 horas da tarde. Então, aquela hora de 7 horas para nós sairmos, talvez já ia ficar extremamente apertado em si, e ninguém estava preparado para passar a noite dentro do cânion. Descemos mais um pouquinho, e na vida, pessoal, tudo pode mudar num piscar de olhos. Nós caminhamos mais ou menos, sei lá, uns 100, 150 metros, em cima daquela cachoeirinha, sempre andando pela margem do rio, porque pelo rio não dava, em virtude do volume de água. Nós desescalamos, né, uma cachoeira de mais ou menos uns 4 metros. Eu subi numa pedra de uns 2 metros, mais ou menos, na frente dessa cachoeira, e fiquei esperando alguns minutos para ver se visualizava o resto da equipe chegar, para dar um apuro neles, para nós acelerar o processo, para nós sairmos antes de anoitecer. O Basotti, que estava comigo, ele desceu mais um pouquinho, tinha umas desescaladas ali, ele foi descendo. E eu fiquei ali uns 10, 15 minutos olhando rio acima para ver se visualizava o resto da equipe vir até o nosso encontro. E aí ia passando os minutos, não via nada. E eu, como sempre guiei pessoas dentro de cânion, até que um trabalho de guia de turismo, né, eu pensei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa naquela dita cachoeirinha? E aí eu pensei comigo, bom, vou voltar para dar uma olhada. Então, nessa, eu pensei comigo mesmo e pedi proteção para meu anjo da guarda, para Jesus, para que eu conseguisse sair de lá são e salvo. Desci aquela pedra. Quando comecei a subir a pedra, eu agarrei um bloco de pedra que parecia ser bastante sólido, e ele se desprendeu da parede. Eu estava mais ou menos a uns 2 metros de altura, e a pedra devia estar aí uns 3,5 metros, 3,80 metros de altura. Ela se desprendeu da parede, eu joguei as minhas pernas contra a parede para tentar desviar da pedra, mas não consegui. Eu senti que ela ia cair em cima de mim, no caso, e foi muito interessante que, nessa fração de segundos, entre descolar a pedra e eu cair, passou, parece um flash da minha vida inteira. Foi assim, foi muito interessante essa fração de segundos. A pedra caiu em cima do meu quadril, me esmagou, eu senti uma dor extremamente forte nas costas, e eu achei que havia fraturado a coluna, em virtude da dor que eu senti na lombar em si. Eu estava numa lâmina de água, mais ou menos uns 50 centímetros, e a adrenalina em si fez com que eu conseguisse levantar essa pedra, me arrastar para o lado dela e tirar ela de cima do meu corpo, do meu quadril em si. Aí eu mexi as pernas, mexi os pés e vi, bom, acho que não foi problema de coluna, né? E aquela adrenalina deu uma baixada e eu estava só com a cabeça para fora da água, naquela lâmina de água de 50 centímetros, e simplesmente escureceu tudo, eu estava desmaiando. E aí foi quando o Basotti escutou que eu tinha gritado de dor, e ele chegou ao meu encontro, e chegou na hora mais do que certa, e começou a me chamar pelo nome, me pegou
pela roupa de neoprene, Juliano, 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 o que aconteceu? E aí, daquela hora que eu estava desmaiando, clareou tudo novamente, e aí eu voltei. Eu falei, nossa, me caiu uma pedra em si, está doendo muito e tal. E aí, olhei para o lado de cima, o resto da equipe chegou, já vieram ao meu encontro em si. E o que aconteceu e tal, daí eu expliquei para eles o que tinha acontecido, o acidente em si. E aí eles pediram para mim se eu conseguia levantar para ir numa posição uns 2 metros abaixo, onde tinha um pouquinho mais plano. E aí eu consegui levantar. Mas como eu levantei, eu desabei. Não consigo, não, muita dor, não dá, não tem jeito. Aí eles, em 4, me deitaram numa corda e me colocaram mais abaixo e me deitaram em cima de uma pedra relativamente plana para ver o que iria ser feito. Pegaram um rádio, passaram um recado para a equipe de apoio, avisando que tinha acontecido um acidente em si, mas não tinha um retorno do outro lado. A Tati, com bastante conhecimentos de primeiros socorros, fez já os primeiras análises e tal, e aí foi resolvido que o Cabelo, o Bruno, e o Basotti em si iam continuar descendo o cânion, justamente para avisar a equipe que estava fora que havia acontecido o acidente em si. E, mesmo assim, nós continuávamos com o radinho, tentando contactar a equipe de fora, e dava um pequeno retorno, mas não tinha uma comunicação eficiente para avisar o que havia acontecido. E aí o Banha pegou lá que o Banha, que deu um acidente, precisamos de um resgate, e assim foi. E os minutos foram virando praticamente horas, e aí começou a anoitecer. Ali no litoral aqui anoitece mais cedo que nós lá no oeste em si, então isso aí umas 6h30, 7 horas já estava anoitecendo. E aí, quando começou a anoitecer, eu fiz todo um planejamento para como que eu vou fazer para aguentar toda essa dor que eu estou sentindo, para mim conseguir sobreviver até o outro dia. E assim foi passando os minutos, foi passando as horas, e parece que de noite a hora não passa, e aí, de vez em quando, ficava imaginando um relógio de ponteiros, e eu imaginava que o ponteiro ia 2 para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. A hora não passava. E aí você via relâmpagos ao redor, então tinha sempre aquele receio de que a pouco vai começar a chover de novo, e nós estamos numa posição perigosa aqui. Se subir muito a água, pode ser complicado, que pode nos levar, né? E assim foi indo. Aí começa a ver luzes no céu, daí eu não sei se era disco voador ou não, mas eu vi luzes no céu, foi uma coisa assim, foi muito interessante a noite em si. Chegou um determinado momento que eu comentei para o Banha e com a Tati, eu não aguento mais, eu preciso que vocês me mudem de posição, porque essa posição eu não estou aguentando de dor. E aí colocaram a mão em mim para me mudar de posição. Nessa hora, o Banha colocou a mão no meu quadril e sentiu uma coisa pegajosa na mão dele e olhou que era sangue. E eu estava com uma hemorragia, e a hemorragia era relativamente grande, porque praticamente a roupa de neoprene ela estava toda encharcada de sangue já. E ali houve uma preocupação bastante grande, tanto do Banha, do Walter e da Tati, justamente porque, em virtude dessa hemorragia, pode ser que, dependendo, posso vir a óbito na noite. Então, toda hora que eu me concentrava, em virtude da dor, que eu ficava um pouquinho mais quieto, eles me chamavam. Juliano, Juliano? E eu, não, estou aqui. E aí começou a me dar bastante sede, e um dos sintomas de hemorragia é sede.
Então, eles estavam controlando também a quantidade de água que me davam e tal. Só que a água em si já tinha acabado e descia a água da parede do cânion, eu já estava tomando água da parede do cânion em si. E assim as horas foram passando, passando, e aí começou a amanhecer. Quando começou a amanhecer, dá todo um alento, né? Toda uma positividade. Amanheceu, vão vir me tirar daqui. Né? E aí vai passando as horas e tal, e começou um movimento aéreo ao redor do cânion. Primeiro foi com uma espaçonave pequena que ficava andando de um lado para o outro, um avião. Né? E ali a pouco nós escutamos um helicóptero. E o helicóptero veio por dentro do cânion em si, passou por cima de nós e ficou sobrevoando a Cachoeira Grande, lá em cima. Só que nós não imaginávamos por que ele não tinha visto nós e estava mais acima do cânion. Então, na nossa cabeça, eles estão procurando no local errado. Ali a pouco, o helicóptero voltou, passou por cima de nós novamente e desapareceu. E aí ficou um tempão naquele silêncio, daqui a pouco aquela aeronave menor sobrevoando de novo, nós observando, eu naquela dor, né, constante, e a dor muito interessante que ela vinha em ciclos. Né? Tinha momentos que eu conseguia controlar a dor, e havia momentos assim, que ela vinha uma dor extremamente aguda. Então, ela trabalhava nesse sentido. Né? E mais aquela história. Bom, ao menos estão procurando. Ali a pouco escutamos, uma hora depois, eu acho, escutamos novamente o helicóptero vindo por dentro do cânion e novamente passou por cima de nós e ficou sobrevoando a Cachoeira Grande lá. Aí, nessa hora, eu chamei a Tati e falei com ela, Tati, dentro do meu bidon, o que é bidon? Bidon é um compartimento estanque para levar alimentação, coisa que não, para não molhar. Eu falei, ó, tem uma camisa, tem uma cueca, tem isqueiro ali dentro, coloca fogo, joga vegetação em cima, vamos fazer sinal de fumaça para ver se o piloto nos vê aqui embaixo. Fez isso, fez fumaça, ali a pouco o helicóptero passou de novo por cima de nós e desapareceu. Nesse momento, me deu um certo desespero, porque passou 4 vezes aqui em cima de nós e não parou, né? Não parou, não sobrevoou em cima e se mandou. E nós com aquele radinho ainda tentando um contato com a equipe de fora que não tinha nenhum retorno. Ali a pouco olhei para o lado de cima e eu vi a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que lá não chama bombeiro, é brigada, né? Chegando, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul em si. Chegou lá 3 bombeiros com uma maca. Quando olhei aquele pessoal descendo, nossa, que felicidade, sabe aquele laranjão bem forte, e pensei, nossa, que cor mais linda, né? Nunca vi uma cor tão bonita na minha vida. Né? E aí chegaram até um encontro com uma maca e vamos tirar você daqui. Mas a intenção deles era me tirar por terra. E eu falei para eles assim, ó, se vocês me tirar por terra, eu vou morrer. Porque eu já estou no meu limite, eu não estou mais aguentando, eu estava sentindo que estava entrando em choque já. E a Tati também argumentando, não, tem que ser um resgate aéreo, tem que ser uma outra forma. Daí eles passaram um rádio para o piloto do helicóptero para tirar por via aérea o Juliano, que estava ali embaixo. Me colocaram na maca em si. Aqui está uma imagem da cachoeira ao fundo, o helicóptero aqui no lado, e aí tem uma corda de 200 metros de comprimento. Então, eram 2 cordas de 100, foi emendada para conseguir chegar até embaixo, onde eu estava com a maca,
E como não podia abaixar muito em virtude de vento, esse tipo de coisa, tiveram que fazer esse procedimento em si. Me colocaram aqui uma imagem que fizeram de baixo, me tirando. Aqui foi um momento bem interessante que eu fiquei sabendo mais tarde. Quando o helicóptero começou a subir, a primeira coisa que aconteceu foi que a maca foi para a parede do cânion, bateu na pedra. Quando ele veio para o outro lado, tem essa árvorezinha aqui embaixo, ó, que eu quase me bati nela, enganchei nos galhos de árvore. Mas, por uma perícia do piloto em si, ele deu, acho que uma puxadinha, eu passei lambendo esses galhos e subiu. Eu fiquei sabendo mais tarde que o piloto falou que, num determinado momento, que eles vão alijar. O que é alijar? Cortar a corda quando coloca em risco a tripulação e a aeronave. Vamos cortar a corda e vamos sacrificar quem está lá embaixo, não tem muito o que fazer. E aqui foi bem interessante, né? Começou a subir e tal. Quando começou a subir, começou a ventar, começou a chover. E aí eu ficava andando de um lado para o outro, e o piloto tentando equilibrar o movimento da maca que estava lá embaixo. E aí eu olhando aquele nozinho no meio da corda, né, da junção das duas, e ficava só imaginando, tomara que esse nó foi bem feito, porque se eu cair daqui, vai ser igual aquele pão na manteiga, né? Vou ver aonde eu vou cair. Então, eu ficava imaginando isso. Eu estava com um colete cervical no pescoço, e aí, em determinado momento, eu pensei, bom, vou curtir o momento aqui, vou dar uma olhada no visual, né? Só que, como eu estava com o colete cervical, não conseguia olhar para os lados, e eu imaginava que eles iam me puxar para dentro do helicóptero. Nos filmes é assim, né? Está ali pendurado, coloca para dentro, vai para o hospital. E aí não sobe, fica olhando, fica chacoalhando de um lado para o outro, e balança para cá, balança para lá, não sobe, não desce. Ali a pouco começou a descer. Quando o helicóptero começou a descer, a primeira coisa que aconteceu foi eu bater num pinheiro esse americano, bati num lado. Quando veio para o outro lado, eu bati no eucalipto, e quando eu bati no chão, foi um impacto, assim, pá! Daí eu pensei, meu Deus, esse piloto quer me matar, né? E eu não estava nem na vila lá embaixo, não fui nem para um helicóptero, eu estava ainda em cima da serra. E o helicóptero me baixou, me colocou no chão, e logo em seguida ele baixou no lado. E eu fiquei sabendo mais tarde que ele estava também no limite dele de combustível, que ele ficou bastante tempo sobrevoando, em virtude dos ventos e da chuva, e ele teve que ficar controlando, e ele teve que logo baixar em seguida, porque as luzes lá de combustível já estavam todas acesas. Me colocaram numa caminhonete, atravessado no banco de trás, porque a ambulância em si não subia a serra, porque choveu. E quando me colocaram atravessado entre os vidros ali, ó, com a maca, nós andamos mais ou menos uns 100, 200 metros, e aquela coisa picando e batendo. Eu falei, não, sem chance, eu não consigo. E realmente eu gritava de dor, né? E aí estava lá uma equipe de reportagem da Zero Hora. Então, para a tragédia, a mídia está sempre presente rapidamente, né? E que bom que eles estavam lá. Por quê? Porque estavam com essa Paraty aqui, e vamos virar os bancos, vamos levar o Juliano até embaixo na serra, onde tem uma ambulância, na Paraty de reportagem. Me colocaram aqui, estou atravessado, desceu comigo um bombeiro, me colocaram já um soro e tal, e começamos a descer a serra muito devagar. Até o momento que o resgate chegou, já eram 18 horas. Até esse momento aqui, já eram praticamente mais de 20 horas do acidente. Isso já era de tarde. E aí começamos a descer a serra em si.
E depois de passar por uma cirurgia no hospital de Capão da Canoa, foi transferido para o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, o praticante de trilha, resgatado ontem em um cânion no litoral norte. Ele se feriu durante o percurso em uma mata fechada, em Maquiné, e passou quase 20 horas esperando por socorro. O resgate começou na manhã deste domingo, depois que o grupo que praticava trilha em Maquiné acionou o resgate para socorrer Juliano Romancini, de 38 anos, que tinha sido atingido por uma pedra. Ele foi descer uma pedra e ele usou ela como apoio. Como essa região, o basalto é fragmentado, algumas vezes a pedra parece estar presa à parede, mas ela está solta. Quando ele agarrou a pedra, que era grande, a pedra veio junto com ele, caiu de costas e a pedra caiu em cima do quadril. O grupo chegou ao cânion por volta da 1h30 da tarde de sábado e pretendia terminar o caminho por volta das 7 da noite. Mas o acidente teria acontecido 1 hora antes. Os 3 amigos passaram a madrugada inteira na mata. A gente tinha de primeiros socorros, a gente pôde aplicar na hora, mas precisávamos de um resgate mesmo para tirar ele de lá. Foram 18 horas de espera para o resgate. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso porque o cânion ainda não foi explorado. Eles estavam desbravando esse cânion aqui na região de Maquiné. E, portanto, como é uma região de de difícil acesso, eles acabaram sofrendo esse acidente aí, que se não fosse um resgate, teria sido com certeza fatal. Para resgatar os praticantes, foi preciso o helicóptero do grupamento de busca e salvamento da Brigada Militar. Uma ambulância do SAMU não conseguiu chegar até o local porque chovia e a estrada estava escorregadia. Um carro da equipe de reportagem da 0 Hora ajudou a socorrer a vítima junto com os médicos. Depois do susto, um momento de emoção. O abraço de agradecimento dos esportistas aos bombeiros que fizeram o resgate. Valeu. Aí desci a serra, entrei na ambulância do SAMU. A médica olhou para mim e falou: nossa, você é um cara muito forte, hein? Tudo bem, sou um forte e tal. Me deu uma injeção, passou a dor, pensei, nossa, agora estou em casa. E saímos em alta velocidade, eu estava deitado então na maca atrás da ambulância e sentia que ela, naquelas estradinhas interior, praticamente levantava as 4 rodas, de tão rápido que estava. E aí fui levado até Capão da Canoa, onde já tinha uma equipe médica me esperando no hospital de lá para fazer a primeira cirurgia. Quando eu entrei no hospital, passando pelo corredor, daí eu vi a Dani, que na época era minha namorada, minha atual esposa, vi alguns amigos canionistas no corredor, me olhando, assim, eu passando, me levaram para a sala de cirurgia. Quando os médicos ficaram ao meu redor, olharam para mim e falaram: nossa, você é um cara de sorte, hein? Beleza, sou um cara de sorte, mas aí pensei, mas por que estão falando tudo isso, né? Porque na minha cabeça não era algo muito sério. Daí eu pedi para os médicos: deixa eu falar com a Dani, a minha namorada ali, para falar que está tudo certo e tal. E mesmo dentro da sala de cirurgia, eles autorizaram a Dani entrar. A Dani chegou, estava chorando e tal. Eu olhei para ela calmamente e falei: olha, aconteceu um acidente, foi meio grave e tal. Vamos passar por uma cirurgia, avisa lá em casa que vou passar por uma cirurgia, essas coisas. Daí só eu, na minha cabeça, achava que ninguém estava sabendo de nada, mas essa hora todo mundo já sabia. Só que uma coisa interessante do acidente foi o seguinte: naquela hora do rádio dentro do cânion, só chegou a mensagem do acidente em si, e quando o Banha pegou o radinho e falou: aqui é o Banha, aconteceu um acidente, só entenderam Banha. E quando eles foram para fazer o resgate, eles achavam que quem estava acidentado era o Banha, o Walter, e não o Juliano. Então foi um ruído de comunicação que tiveram, que quando os bombeiros chegaram lá, que viram que não era o Banha, que era o Juliano. Daí mudou toda a dinâmica do resgate em si, né? Passei, me colocaram um tubo lá, apaguei, e aí, resultado, eu estava com uma hemorragia muito forte, eles acham que eu perdi aí de uns 3 a 4 litros de sangue, estava com o acetábulo destruído, que é o osso do pescoço, a pelvis
trincada, a bexiga deslocada, e eu já estava com uma infecção em virtude do tempo que eu estava lá do acidente em si. E uma coisa muito interessante que hoje, depois de um tempo, eu fiz uma reflexão que provavelmente, se eu não tivesse levantado naquele momento, quando falaram para mim levantar para ver se eu conseguia descer, provavelmente ia ter uma hemorragia interna. E iria morrer de hemorragia interna. Quando eu me levantei, eu acredito que os ossos que estavam todos destruídos aqui no quadril, eles furaram a pele e todo aquele sangue vazou para fora. Então, você vê, são pequenos detalhes que vão fazendo com que você acabe sobrevivendo. Com o tempo, você vai fazendo essa análise em si, né? E aí já me tiraram do hospital, já em coma. Coma induzido. E aqui quero fazer um parêntese para essa equipe aqui que me tirou de dentro do cânion. Pode ver que o helicóptero em si é um helicóptero pequeno. E esse helicóptero não é um helicóptero feito para esse tipo de resgate. Ele pode ser feito no litoral, que é coisa mais tranquila, corda pequena, mas não um resgate de tamanha complexidade como foi. E quando nós fizemos o documentário do Discovery em Porto Alegre, eu falei com o piloto, o Major Frank, e ele falou para mim o seguinte: eu só fui fazer aquele resgate porque uns anos antes eu sofri um acidente com um grande amigo meu, ele quebrou as pernas, incendiou a aeronave e ele veio a óbito por causa disso, e ele tinha conseguido sair e não conseguiu tirar o amigo dele. E aí eu me lembrei dessa história e eu pensou, eu vou tirar esse rapaz de lá. E aí, na vida, é muito interessante que, de vez em quando, aparecem alguns anjos da guarda, e eu acho que um anjo da guarda que passou na minha vida foi esse piloto de helicóptero. Talvez, se fosse qualquer outra pessoa, talvez não iria assumir o risco que assumiu para me tirar de lá. Tanto é que, um ano depois, mais ou menos, essa equipe aí que fez o resgate recebeu uma medalha de honra ao mérito do Rio Grande do Sul, ao qual participei lá para entregar para eles. Então, eu agradeço muito esse pessoal aí, justamente por colocar a vida deles em risco para me tirar de lá. Então, já saí no coma, fui mandado para Porto Alegre, fui no Hospital Mãe de Deus. Ainda bem que eu caí num bom hospital lá, um hospital que é meio de referência lá, no caso. E entrei na UTI, e o primeiro médico que me pegou lá, ele achou que eu não iria sobreviver. Eu acredito nisso, porque ele simplesmente não fez nada. Simplesmente deixou ali. E os dias vão passando, o Juliano não morre, e ele acho que não sabia o que fazer, ele passou o meu caso para um outro médico, que foi para o doutor Ramiro, e o outro extensionista, que era o doutor Marcelo, na época. E aí eles viram que eu estava com uma infecção hospitalar, com uma bactéria chamada Cinetobacter, uma superbactéria que diz que é muito ruim, difícil de você conseguir curar ela, enfim. E aí foi indo, foi melhorando. Foi passando os dias e foi indo, e aos pouquinhos foi dando uma melhorada. No 33º dia do coma, eu acordei. E na minha cabeça, era o outro dia. Então, fiquei praticamente esses 33 dias, simplesmente minha cabeça não deletou todo aquele tempo. O que eu acho que foi algo bom. Fiquei sabendo mais tarde que, na UTI em si, eu acho que eu estava lutando muito para sobreviver, porque tinham que me manter amarrado na cama, porque eu brigava muito, me mexia muito, eles tinham que me manter preso. E a primeira coisa que eu vejo quando abro os olhos é a minha mãe e a Dani no meu lado. E aí falam comigo e tal, eu não falava, estava com tráqueo, né? E aí fiz um sinal e falei para a Dani assim, quer casar comigo? Depois de falar todo o processo que tinha acontecido.
Mas também tem uma coisa, né? Eu estava dopado e tal, não sabia o que estava falando. Né? Brincadeira. Enfim, fiquei 35 dias na UTI em si, fui mandado para o apartamento, e aqui tem um detalhe bastante importante e interessante, foram as correntes de orações na época que fizeram para mim. Então, todo aquele trabalho que eu contei para vocês, que eu fiz, do associativismo, de me envolver com a comunidade, eu acho que, nesse momento, me ajudou bastante. Porque até hoje, de vez em quando, aparece alguém falando, nossa, rezei muito por você naquela época. Por quê? Eu era uma pessoa relativamente conhecida na sociedade, fazia parte de cooperativa, de associação, do cenário do esporte e da aventura, então foi algo que se proliferou bastante, isso aí passou em mídia nacional, inclusive na época, as pessoas conheceram, viram a história e rezaram muito por mim. Eu acho que isso aí ajudou muito para mim estar aqui hoje. Essa energia, esse pensamento positivo, acho que tudo fez com que eu conseguisse estar conversando com vocês aqui hoje. E aí fui para o quarto do hospital, não tinha sido operado da perna ainda, por causa das infecções, acabei sendo operado do quadril 55 dias depois. Então, foram períodos assim bastante intensos no quarto em si, porque a infecção estava bastante grave, até conseguir melhorar para poder operar da perna. 55 dias depois, então, operaram da perna, colocaram ela no lugar, e aí começou um outro desafio, que é o quê? Vou ter que começar a levantar da cama. E aí você acaba, em virtude da posição que você está muito tempo deitado, a tua cabeça ela muda, por causa tem aquele ossinho, o martelo no ouvido, né? Então, toda vez que eu levantava, eu ficava tonto. E me doía muito, porque você está praticamente 60 dias deitado, então, toda vez que você se levanta, dói. Mas foi uma luta de cada vez. Primeiro foi levantar, depois dar 2 passinhos, 3 passinhos, ia até a porta, voltava, e assim foi sucessivamente esse processo de melhora. Fisioterapia, e assim foi indo. E eu fiz todo um planejamento na minha cabeça de pequenos passos, pequenas escaladas diárias para mim conseguir sair daquela posição que eu me encontrava. Então, já começou isso no hospital, com o que eu acabei de falar. 72 dias depois de muita negociação com os médicos, porque eu não aguentava mais ficar no hospital. Quem ficou já há muito tempo internado sabe o que eu estou dizendo, acaba saturando. Né? E aí negociava e tal, eu fui melhorando, daí vai para casa. Só que eu ir para casa é 600 quilômetros longe, voltar para São Miguel. Aí o meu cunhado, na época, tinha um carro relativamente bom lá, me colocaram no banco meio deitadão e viemos embora. Foi, eu acho, que o dia que mais choveu naquele ano foi o dia que eu voltei para casa, tanto é que o Rio Uruguai lá estava 10 metros acima do nível, até deu enchente naqueles dias e tal. Mas, enfim, viemos embora, cheguei em casa umas 8 da noite, mais ou menos, e aí começou todo um outro processo de melhora. Eu estava preso a uma cama, tudo que eu precisava, alguém precisava me ajudar, para sair da cama, voltar para a cama, para ir no banheiro, para me limpar, para tomar banho. Enfim, eu era uma criança, novamente, 100% dependente de alguém para me ajudar. Só que eu fiz esse planejamento, então, um passinho de cada vez. Então, primeiro sair da cama sozinho, voltar para a cama sozinho, me limpar sozinho, tomar banho sozinho. Um desafio bastante grande que eu tive foi andar de andador. Saía do quarto, na cozinha, e na área dos fundos lá tinha um degrauzinho,
Para descer o degrau foi um desafio, para voltar foi outro desafio, depois para tirar a meia, colocar a meia, e assim foi indo. Pequenos passinhos, aos pouquinhos eu fui melhorando, foi meio que gradual a coisa, e, felizmente, eu tive grandes resultados em virtude desse planejamento pequeno que eu fiz, uma vitória de cada vez. E uma coisa interessante que, 2 anos depois, no Encontro Mundial de Canionismo, ele acabou acontecendo em Delfinópolis, em Minas Gerais, eu fui para lá. Uma para ver os amigos, né? Estou vivo, mas levei meus equipamentos. Fiquei 5 dias lá, 4 dias caminhando, indo nas cachoeiras, fazendo trilha. No 5º dia, vou entrar num cânion. Equipei, fui para um cânion, e foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Porque eu ainda estava com um peso extremamente grande nas minhas costas, e a partir do momento que eu desci naquela primeira cachoeira, e tinha um grande lago embaixo dela, uma água assim, relativamente gelada, parece que uma coisa saiu de mim e foi embora com aquela água gelada, com aquele rio. E uma das coisas que eu digo que é muito importante na vida é nós cuidarmos do nosso corpo. E cuidar do corpo, como eu já falei lá no início, é a busca do equilíbrio. Equilíbrio físico, mental e espiritual, porque eu acho que o corpo é isso. Se você não está bem numa desses equilíbrios, você não está bem consigo mesmo. E eu voltei a praticar esportes. Então, tênis é uma coisa que eu, desde muito cedo, eu pratiquei. E a minha intenção, na época, era assim, ficar paradinho, só trocar bola com o meu professor, Sidmar, só trocar bola, sem muitas pretensões. Mas aí, ali a pouco, você vai para um lado, daqui a pouco você vai para o outro, você vai para frente, e a coisa vai, aos pouquinhos, vai melhorando. E chegou um determinado momento que eu falei, ao menos uma vez por mês, eu quero ganhar do meu professor. E isso veio acontecendo, e ainda acontece. Ao menos uma vez por mês, eu tenho que dar um jeito de ganhar dele. Então, são as evoluções que a gente vai tendo, sabe? E uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, nesse caso, especificamente do tênis, que quando eu voltei para casa, daí eu precisava de um médico um ortopedista, no caso, para ficar de olho em mim nesse tempo, enquanto eu estava em um processo de melhora. E aí eu fui num amigo meu, ortopedista, a primeira coisa que ele olhou para mim e falou, você nunca mais vai jogar tênis. Sabe aquele dia eu chorei. Eu chorei. Mas o dia que ele me viu, que ele é tenista também, o dia que ele me viu jogando tênis, eu acho que ele se arrependeu de falar o que ele falou naquele dia, porque ele lembrou. Quando ele me viu, vi pelos olhos dele que não devia ter falado aquilo. Né? Então, o tênis, voltei a fazer montanhismo, caminhar junto à natureza, fazer travessias, enfim, estar junto à natureza. E aqui eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante, que vale para mim, é dar valor às pequenas coisas da vida. Dar valor ao teto, dar valor a uma cama, dar valor a uma comida. E na natureza tem muito disso, porque você tem uma barraquinha, tem um colchãozinho, tem um fogareirozinho, você faz um básicozinho, sofre um pouquinho, mas justamente para dar valor às coisas importantes da vida. Porque a gente tem tanta coisa na nossa vida que a gente não dá mais valor às pequenas coisas da vida. Então, acho que é importante nós olharmos um pouquinho para o lado e vermos que tem pessoas piores do que nós. E a gente precisa ter essa noção de que o mundo tem desigualdade, e, infelizmente, é assim. Voltei para o canionismo, estou aí descendo, isso é depois do acidente. Como eu comentei, voltei 2 anos depois. Ainda faço
canionismo, não na mesma intensidade, porque eu tenho uma limitação na perna, então já não entro mais em boca braba, vou mais na boa, mas é algo que eu ainda faço. E na vida, nós precisamos ter o quê? Atitudes vencedoras. Eu, desde o primeiro momento do acidente em si, eu sempre tive esse lado de sair de lá, de melhorar, ter atitudes positivas, atitudes vencedoras. No mundo onde se liga uma TV, uma rádio, parece que tudo é tragédia, às vezes é difícil você ver o lado bom das coisas. Então, é sempre importante na vida nós termos esse tipo de atitude. E nós estarmos preparados para as mudanças. Termos adaptabilidade. A minha vida mudou, virou de cabeça para baixo, me adaptei, estou aqui, continuo fazendo muitas coisas que eu fazia antes, que eu talvez, se eu tivesse uma outra atitude comigo mesmo, talvez eu não faria a mesma coisa. E estou aí, ó, em cima de uma cachoeira, com o pessoal lá embaixo. E nós precisamos, na vida, ter bons amigos. Os amigos, muitas vezes, nos tiram de enrascadas, nos incentivam, nos ajudam. E amigos, eu vou falar uma coisa para vocês, talvez não caibam numa mão. Amigo de verdade. Né? Porque companheiro, essas coisas, tem aos montes, tem demais. Mas amigo mesmo, que é aquele que chora contigo, que senta contigo, que conversa contigo, que te entende, são poucas pessoas. E aqui, nessa imagem aqui, eu tenho alguns desses bons amigos, que já são de longuíssima data, fazendo trilha. E nós precisamos acreditar em Deus e acreditar em milagres, pessoal. Eu digo isso porque vários fatores que aconteceram comigo não tem muita explicação lógica. Primeiro porque se aquela pedra tivesse caído ou na minha perna, fraturado um fêmur, ia ter uma hemorragia muito forte, talvez morreria. Se aquela pedra tivesse caído nas minhas costelas, eu ia morrer também. Mas ela caiu no ponto onde era para cair, no osso mais duro que nós temos no corpo, que é o quadril. Outra, que era para mim morrer afogado logo em seguida. E eu não morri por causa do basote. Outra porque eu levantei. Então, aquela hemorragia interna saiu para fora. E para mim a luta também eu consegui me recuperar das superbactérias, das infecções. Então, existem na vida algumas coisas a mais que eu acho que é importante nós estarmos atentos. Tem gente que não acredita. Eu dei uma palestra em Porto Alegre para um grupo de ortopedistas e um dos médicos falou, eu não acredito muito nessa coisa de milagre, de Deus e tal. Mas daí ele falou em um determinado momento, mas também eu nunca passei por um trauma tão grande igual você. Então, no fundo, ele acredita, mesmo achando que não. Na hora do desespero, acho que todo mundo chama algo mais, né? E eu digo isso também, porque essa aqui foi a minha primeira volta para Porto Alegre, eu fui no Hospital Mãe de Deus, fui na UTI, justamente para agradecer aos médicos, aos enfermeiros que me cuidaram na época. E aqui tem uma pessoa muito interessante, que é essa aqui, ó. É a chefe das enfermeiras da UTI lá. Fiquei sabendo mais tarde que o nome dela é Júlia. Ela olhou para mim e falou, meu Deus, realmente milagres existem. Porque durante 25 dias que você entrou na UTI, nós achávamos que você era o paciente da vez que ia morrer naquele dia. E passava o dia, você não morria. E depois foi melhorando. E não tem muita explicação. E na UTI desse hospital, eu acho que é 50 ou 60 leitos, e quem está em UTI é porque já está mais para lá do que para cá. E eu estava sempre em primeiro da fila e não ia, né? E aqui tem essa minha mãe, aqui é a primeira, e a segunda é a Irmã Sônia, que é um hospital beneficente lá de irmãs, e ela é uma das administradoras, e ela também acha que o meu caso é um caso que não tem muita explicação.
Até hoje a gente conversa, com a mãe ali, elas conversam quase toda semana. Pegaram uma amizade, porque a mãe ficou praticamente 70 dias comigo lá. E ela mandou o relato da minha história para o Vaticano, porque elas são devotas de Madre Assunta e está precisando de um milagre a mais para ela virar santa. E ela acha que o meu caso pode ser esse caso que pode fazer com que a Madre Assunta vire santa, porque ela acredita que o meu caso não tem muita explicação, e os médicos também acham que não tem muita explicação, porque eu vinha sobreviver. E na vida, pessoal, nós precisamos cultivar a família. Eu digo isso porque, na hora do aperto, quem vai ficar contigo vai ser a tua família. Quem vai te limpar, quem vai te cuidar. E se nós temos algum problema com alguém da nossa família, não tem porquê. Acho que o perdão é importante. O perdão muitas vezes é mais importante para nós mesmos do que para o outro. Você tira pesos do seu coração, da sua mente. Eu acho que na vida a gente precisa ser família e não parente. Família está presente. Parente é o parente. Está lá, deixa ele lá. Mas família é diferente. É algo mais próximo. E eu cultivo muito a minha família. E hoje eu fiz uma família. Não tenho filhos ainda, mas tenho uma esposa que hoje é minha família. Eu prezo muito por isso. Porque no momento mais difícil, ela esteve comigo. Ela ficou comigo. Ela deixou as coisas delas para ficar junto comigo. A mãe mudou a vida dela para ficar junto comigo. Nunca tinha ido a Porto Alegre, ficou lá 70 dias em Porto Alegre, com o filho. Né? O meu pai, toda sexta-feira, quando era vivo, pegava um ônibus para ir passar o final de semana comigo. E foram vários finais de semana. Então, você vê, a minha irmã, algumas tias, alguns amigos que eu estava lá foram me visitar. Então, você vê, você tem que dar valor a algumas coisas nesse sentido. E uma coisa importante, pessoal, na vida é nós vivermos o presente. A gente vive muito de passado e muito para o futuro, e não vive o aqui e o agora. E a gente vive agora. O que passou, passou. O que passou, que sirva de aprendizado. E o que vir para frente, é importante o planejamento para frente, mas não viva para o futuro, viva o aqui e agora. Eu acho que as pessoas estão muito envolvidas com o que passou e o que vai vir, mas não vive o momento. Muita gente hoje tem um celular, fica filmando tudo, mas não vive o momento de ver com seus próprios olhos. Fica vendo a partir de uma câmera. E uma coisa que eu faço é olhar com os meus olhos e viver o momento. E eu agradeço todo dia o amanhecer e o entardecer. Quando eu vou para algum lugar, assim, alguma coisa bacana, eu agradeço porque eu tive o privilégio, Deus me deu a oportunidade de continuar vendo algumas coisas na minha vida. E nós precisamos acreditar no impossível, pessoal. E a vida nem sempre vem embrulhado em um laço, mas ainda é um presente. Eu acho que a vida, a gente precisa agradecer todo dia por estar aqui. E eu agradeço todo dia, porque é bom viver. Eu gosto de viver. Eu gosto de conviver com as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. E agora eu faço uma pergunta para vocês.
será que se você tivesse passado por um acidente como eu passei, você iria sobreviver? Faça uma análise de você mesmo. Como que você está? Será que eu estou no equilíbrio? Será que eu não estou no equilíbrio? E se um dia a vida te der um limão, pegue esse limão e faça uma limonada. E o que eu tinha para falar com vocês era isso aí. Obrigado, pessoal. E fico aberto a perguntas, fique à vontade. Não tenha vergonha, quebre paradigmas. Obrigado ao Juliano, né, que veio lá de São Miguel do Oeste para contar essa emocionante, dramática história que eu, de certa forma, acompanhei desde o primeiro instante, né? Eu morava lá em São Miguel do Oeste, em 2010, e a comunidade toda se comoveu com a história do Juliano, que era muito noticiada lá nos veículos locais, né? E ele, por ser uma pessoa muito participativa na comunidade, certamente evocou para si também essa corrente de orações. Com certeza a cidade toda lutou juntamente com o Juliano, torcendo pela sua recuperação, tendo em vista a sua família toda, né? Sua atividade social lá em São Miguel do Oeste, seu comprometimento, envolvimento, né, com a comunidade toda. E o relato aqui, com certeza, fez todos nós, né, prender a respiração e respirar mais fundo, embora eu já conhecesse, vivenciei desde o primeiro dia, eu tomei conhecimento da tragédia que o Juliano sofreu, e a gente vinha, mesmo assim, a gente se emociona, continua se emocionando, mesmo 15 anos depois, né? E fica a recomendação para quem quiser um relato ainda mais emocionante, foi o programa da Discovery Channel, né, que Viver para Contar, e a história do Juliano foi usada como um modelo, né, de um ato de muito heroísmo, de muita superação na sua sobrevivência. E eu aproveito para deixar a palavra aberta aqui, se alguém gostaria de esclarecer algumas dúvidas e fazer algumas perguntas ao Juliano. Eu passo, então, para a Marilu, em seguida para o... Oi, primeiro, muito parabéns. Obrigado. Fiquei bem emocionado. Acho que tudo que acontece contigo acontece no momento em que você está para descer, mas se preocupa com o outro. Eu acho que esse é um gesto de misericórdia, é uma relação de Deus, né? Então, essa preocupação com o próximo. Segundo, o estímulo do médico, que disse não e você disse sim. É um estímulo negativo, mas é um estímulo, né? Depois, essa família que você diz não ter, né? Não ter filhos. Não ter filhos não significa não ter família. E essa forma de como você fez a limonada é uma forma de nos fazermos refletir quem somos. E muito obrigada. Amei. Obrigado. Eu que agradeço as palavras. Então, Juliana, prazer mesmo conhecer você. E eu fiquei encantado quando foi desde o primeiro momento que abriu o computador e estava lá o convite para a palestra, isso já a semana passada, né? Antes do feriado. E fiquei muito feliz assim de querer poder participar, porque a gente tem um pessoal aí que a gente faz caminhadas de longa distância. E, querendo ou não, às vezes a gente passa por alguns perrengues, né? Mas, assim, eu fiz uma promessa para um amigo para ir no casamento da filha dele. E ele veio para Florianópolis um mês antes e eu disse, tu se recupera, que vai ter o casamento, e eu vou meditar, vou pensar, e vou fazer um presente para ti, em oração, e vou daqui de Florianópolis a Campos Novos de bicicleta, né? E aí foram 3 dias e realmente passei alguns perrengues e, ao mesmo tempo, muitas alegrias, né? Uma das coisas assim, que
num dos últimos dias, foi a questão de ter assim aquela sensação de que ele comecei meio que delirar, né? Estava subindo ali mais ou menos, né? Depois de Lages, mais ou menos já estava quase chegando na realidade, mas aí me faltava, né? E eu sou observador de aves também, e estava subindo assim, e aí alguma coisa me dizia assim, olha, por que você fazer tudo isso? Ele já morreu, acho que não vai dar. E ao mesmo tempo alguma coisa dizia, não, tem que seguir. E nesse momento passava na frente de um cemitério, eu vi uma ave, né? Que é a siriema, que ela canta longe e tal. E naquele momento eu peguei a máquina e passou tudo aquilo, né? E aí eu fui fotografar e tal, passou aquele momento. E então é isso, né? É feito de experiências, né? A vida da gente. As caminhadas, a gente também quer fazer uma travessia agora no próximo mês, né? A gente quer fazer a travessia do Cambirela. E, como você disse no início, né, a questão da preparação, de você estar bem. Claro que eu estou com o meu lado direito comprometido, mas até lá eu quero estar recuperado, porque você tem condições de se recuperar, né? E eu convidei meus amigos argentinos que estão de motorhome, eles têm uma experiência muito grande em viver em extremas condições, né? Eles fizeram... Quando nós nos conhecemos em 2022, eles fizeram uma viagem até o final da Terra do Fogo, né? O Walter e a Viviane. E chegaram lá, né? Então, eles mandavam sempre as fotos, os relatos. E também, com certeza, eles passaram alguns perrengues, né? Uma das que eles contaram agora, recentemente, foi que em 2022 eles retornaram, né? Eles entraram com chuva e saíram com chuva. E aí eles não tinham dinheiro para trocado, né? Então, quer dizer que não aceitava o dólar e não aceitava o dinheiro deles naquela região minha, ali, da minha cidade, eu falo da minha região, que é mais fria, de Campos Novos para diante, até Xanxerê, eles não conseguiam. Então, eles não conseguiam parar. E estava chovendo, e estava frio, né? Então, foi algo muito, muito difícil, e ela aguentando firme ali, né, no bagageiro, e com certeza rezando também, né? Porque a gente consegue fazer alguma coisa, não é porque a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente consegue fazer alguma coisa porque a gente tem alguma coisa muito forte, que é a fé, né? E eu te parabenizo. Um abração, querido. Valeu muito essa tua experiência. Obrigado pelas palavras. A palavra segue aberta, se alguém desejar fazer alguma indagação ao palestrante. Não? Agradecemos, então, mais uma vez, né, o nosso palestrante, Juliano Romancini, que veio lá de São Miguel do Oeste para contar essa história para nós, para todos nós, né? E agradecer também a todos os presentes por demonstrarem esse interesse, né? Uma história certamente muito dramática, né? Dificilmente a gente vê umas histórias que as pessoas de superação e de tantos desafios, né? Foram várias provas, conforme o Juliano falou, que ele teve vários momentos que a vida poderia lhe ser ceifada, mas não estava nos propósitos divinos, certamente, né, a sua partida, e mais do que isso, a demonstração de ele compartilhar essa história, né, porque ele poderia ter vivenciado essa história e guardado para si, para sua família, seu círculo de amigos, mas não, ele conta essa história por todo o Brasil e certamente motiva, né, entusiasma as pessoas a perceber o quão pequenos são os nossos problemas. Esse é, acho que, o grande diferencial, né? Às vezes a gente se ressente por coisas tão pequenas e não percebemos que que tem tantas outras pessoas enfrentando revés, desafios muito maiores do que os nossos. E, às vezes, até um gesto quase de ingratidão pelo que nós já temos e possuímos, né? Que é especialmente a nossa saúde e a vida, né? Que eu acho que devemos agradecê-la a cada dia. Então, agradecemos também aos nossos telespectadores que estão em casa acompanhando pelo canal do YouTube. Muitos se manifestaram parabenizando a palestra, curtindo e dizendo que gostaram da sua fala. Eu faço questão de registrar aqui. Mais uma vez, agradecer também ao presente pessoal da escola que está aqui, colegas que trabalham conosco lá no núcleo e de qualificação profissional da Escola do Legislativo, a imprensa, a pessoa do Pedro, que faz o setor de comunicação da escola, que também fez
uma boa divulgação deste evento e desejar um retorno no futuro próximo, né, e parabenizá-lo também, Juliano, pela sua disponibilidade de vir até aqui, né, a gente sabe da dificuldade que é, e também desejar sucesso para você, né, nessa sua empreitada e a continuidade dessa jornada que se chama vida. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, José. Obrigado, pessoal.